Olá, pessoal, muito bom dia a todos os que nos estão escutando aí. A gente vai começar o DP6 Live Content daqui a pouquinho. Então, para quem ainda não tomou um cafezinho, agora é a hora, tomar um café e ir no banheiro, que já já a gente está começando, tá bom? 3 minutinhos aí para o pessoal terminar de chegar. Legal. Quem estava, então, se ajustar, se ajustou? Vamos começar que temos bastante conteúdo para falar hoje. Primeiramente, então, muito bom dia para todos que estão aí acompanhando o nosso webinar. Para quem não me conhece, eu sou o André Folli, trabalho na DP6, na área de Growth, tá? E estou há 13 anos atuando no mercado de marketing digital. Antes de mais nada, gostaria de dar bom dia para os nossos palestrantes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Folli. Bom dia, Simone. Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos que estamos assistindo. Bom dia, Simone. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, meninos. E muito bom dia, Bernardo. Bom dia para todo mundo também, para quem está nos assistindo. Simone, Marcelo, André. Valeu, obrigado. Bom, primeiramente, muito obrigado, né, a vocês pela participação. É um prazer enorme estar conversando aí, fazendo esse bate-papo com vocês. Bom, essa semana, então, a gente está fazendo a segunda edição do DP6 Live Content, tá? Como na primeira, são 3 sessões, onde o que a gente está buscando aqui é falar um pouco sobre os impactos e aprendizados que a gente teve por conta, né, dessa pandemia, lógico, sempre numa toada, né, olhando para as perspectivas de marketing, para ajudar as empresas aí a reagir, ter ideias, né, e se virar e manter o negócio rodando dentro dessa perspectiva, tá? Na segunda-feira, o nosso CEO, Thiago Turini, conversou com Alejandro Dikovski, co-founder da Wiggle Hub, tá? Eles falaram um pouco sobre os investimentos em marketing durante a crise, e como isso pode gerar uma vantagem competitiva para a empresa, tá? Para quem não pôde assistir, a gente já tem, né, nas nossas redes sociais ou nos nossos canais disponível essa gravação. Hoje, então, né, eu vou conversar com o Marcelo, com a Simone e com o Bernardo, e na sexta-feira, depois de amanhã, o Rafa Enes, nosso gerente de Data Science, vai conversar com a Maíra, com a Débora, do Facebook e do UOL, sobre o que a gente está tendo que fazer de ajustes aí nos nossos modelos de Data Science e recalibrações, né, por conta justamente das mudanças de perfil e de jornada que estão acontecendo com os usuários, tá? Hoje, então, a gente vai ver, né, os desafios enfrentados e dicas para a evolução do marketing
dentro de 3 empresas especificamente, o Bradesco, a Cielo e a Resultado Digitais. Então, antes de mais nada, eu quero apresentar, né, quem são os participantes de hoje. Tá? A Simone Cecena trabalha no marketing da Cielo, ela é executiva de negócios com vasta experiência no segmento financeiro, passou por empresas como Itaú, Unibanco, Credicar, Caixa Econômica Federal, né, tem 15 anos na área de comunicação e marketing e é especialista em produtos de crédito e desenvolvimento de negócio. O Marcelo Rossi lidera a sala de performance, né, de marketing de performance lá do Bradesco, né, onde ele está há 13 anos e já atuou em diversas áreas, então, né, no segmento bancário, conhece muito da área financeira. E o Bernardo Brandão, que possui 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, né, sempre com foco no segmento em B2B, já passou por grandes empresas como LinkedIn e Oracle. Hoje, né, lidera todas as frentes de comunicação e marketing da RD no Brasil e internacionalmente. Eu acredito que todos os nossos ouvintes estão bem familiarizados com o Bradesco e a Cielo, né, até pelo seu porte e tal, mas talvez nem todos conheçam resultados digitais. Bernardo, dá para a gente uma pequena introdução para contextualizar um pouco mais sobre a RD? Claro, André. Então, a RD, né, Resultados Digitais, ela é uma startup, uma scale-up, na verdade, uma empresa que vem crescendo muito. Ela foi fundada em Florianópolis em 2011. E ela é líder no desenvolvimento de software, né, as a service, a sigla SaaS, voltada para o crescimento de médias e pequenas empresas. Então, a gente desenvolve software para crescimento. A gente tem 2 produtos, o RD Station Marketing, que é uma plataforma de automação de marketing, e o RD Station CRM, que é um sistema de CRM, que ajuda as empresas a explorarem os canais digitais, né? Então, a gente tem uma metodologia de inbound marketing, e a gente permite, através do software, que as empresas, né, médias e pequenas possam fazer toda a atração, relacionamento e geração de negócios usando os canais digitais. Maravilha, legal. E, bom, antes da gente começar o bate-papo, eu queria também fazer uma pequena observação, que a gente entende a delicadeza, né, desse momento que todo mundo está passando. Enquanto profissionais, a gente tem que zelar pelo bom funcionamento das empresas, mas lógico, né, estando muito atento a toda essa situação. E a ideia do bate-papo aqui é que a gente traga, né, boas práticas, aprendizados, no sentido de fomentar, tá, o mercado e nada diferente disso. Tá? Eu gostaria de reforçar essa nossa intenção. E hoje, então, para o nosso bate-papo, eu gostaria de concentrar a nossa conversa em 3 assuntos principais. Tá? O primeiro deles é a gente conversar e entender em maior detalhe sobre os impactos no comportamento do consumidor, né, dessa ótica de marketing, tanto logo no começo da pandemia, como isso variou, né, para até agora, né? Depois entrar um pouquinho mais no detalhe da jornada digital desse usuário, entender como que métricas e dados estão, né, ajudando as empresas a se virar dentro desse cenário. E, por fim, vamos falar um pouco de futuro, né? Então, quais são os aprendizados, né, e quais são as estratégias possíveis para a gente, para o pós-crise, tá bom? Então, falando inicialmente sobre as mudanças de comportamento, né, dos clientes e que ajustes podem ter sido feitos na comunicação, eu gostaria de perguntar para a Simone. Então, Simone, lá na Cielo, quais foram os principais impactos percebidos? Primeiro, super obrigada aí pela oportunidade. Acho que a gente ter essa troca, eu acho que já é um principal... Acho que já é uma grande mudança que a gente vê no nosso dia a dia. Acho que essa conexão, né, a gente vê o tanto de live que está acontecendo, quantas interações digitais a gente já vê, né, acontecendo na nossa vida aí. Então, acho que para a gente lá na Cielo, assim que aconteceu essa pandemia, né, que começou a vir todos os reflexos, né, que a pandemia trouxe, a gente já viu de cara os números do varejo cair muito, né? A gente está acompanhando aí todos os indicadores, e a Cielo hoje ela é provedora de dados, então hoje praticamente 40% do mercado de meio de pagamentos hoje passa pela Cielo, né? A gente está falando que hoje, por ano, passam mais de 200 milhões de cartões nas máquinas da Cielo. A gente até conversa que, assim, 230 milhões, nossa, é maior do que o número da população brasileira. Sim, porque a gente tem pessoas que têm mais de um cartão. Então, você imagina a riqueza de dados que tem
né? E no momento desse, o quanto que a gente pode oferecer para o mercado. Então, a primeira ação que a gente fez como Cielo foi prover dados para o governo, foi prover dados para a mídia, para a gente começar, de fato, a dar um pouco do contexto do cenário que estava acontecendo no mercado, tá? Do lado de comunicação, a gente teve que ajustar muito rapidamente, se ajustar às novas necessidades que o público pedia a partir do momento dessa nova realidade, né, desse novo normal que a gente vem discutindo. Então, a gente teve que ajustar a nossa força de vendas e como era a forma mais segura de ele operar. Se a gente olhar, acho que tem grandes empresas, né, conversando, como que você coloca um call center em home office, né, que é algo que a gente tem que se preocupar com todas as pontas. Então, tecnologia é super importante a gente ter para conseguir trazer a segurança independente de quem está dentro do processo ali. A gente vê a necessidade de todo o público, né, ser impactado. Então, a gente teve uma preocupação, nossa primeira preocupação foi, de fato, com o cliente, com o colaborador, e colocar eles de uma maneira segura, sem a gente interromper as nossas atividades. Acho que foi um pouco disso que a gente passou até agora. E na comunicação, a gente tentou trazer informação e dados, e, ao mesmo tempo, criar alternativas que ajudasse aos nossos clientes a serem criativos nesse momento, que eu acho que é um pouco de todo mundo que está passando aqui, né? Então, para a gente foi um momento super importante aí, e eu acho que, eu não sei, eu acho que eu estou ouvindo muito se falar disso, assim, acho que a gente está trabalhando muito mais, né? Acho que o grupo, todos nós aqui como empresa estamos trabalhando muito mais, e, ao mesmo tempo, essa conexão está fazendo a gente estar mais unido como um time também. Então, acho que é um pouco desses reflexos que a gente viu dentro da Cielo, que eu poderia, assim, já compartilhar logo de cara aqui com vocês, sabe? Então, acho que foi um pouco disso que a gente sentiu aqui logo no início. Quando eu paro para pensar também no mercado de meio de pagamento, né? Acho que sempre que a gente fala de dinheiro, a gente pensa, né, em segurança, né? Dentro dessas diversas mudanças de comportamento que aconteceram, né, por conta da pandemia, certamente o modelo transacional também mudou, né? Teve alguma atitude, alguma questão específica relacionada à segurança na Cielo? Acho que o mercado financeiro como um todo já vem construindo muito vem trabalhando muito a questão da segurança nos canais digitais, né? Acho que o crescimento do e-commerce também está trazendo muito para a gente essa nova jornada para o consumidor, né? A gente fala que a gente tinha um único canal de vendas, de repente a gente de repente veio uma onda inteira de digital, agora a gente vê uma onda que ela é complementar, que a gente discute, né, que é a questão do digital, o quanto uma coisa se complementa na outra, como a sua experiência ela é fluida. Então, o que a gente vê aqui é que a gente teve uma preparação, né, para, de alguma forma, olhando para os canais digitais. Então, você vê os bancos aqui, como o Marcelo, que ele vai explorar, o quanto que os bancos já ajudaram nessa digitalização das pessoas, né, o quanto que as pessoas, de fato, já estão mais habituadas a usar os canais digitais. E aqui para a Cielo, a gente vem investindo há muitos anos para conseguir dar a segurança, de fato, para o cliente. Então, por exemplo, desde a gente fazer as checagens que precisam ser feitas, a gente tem um time de risco aqui que avalia todos os descomportamentos, de fato, que é um pouco de todas as grandes empresas que hoje estão oferecendo serviços aí, estão bastante estruturadas nesse momento, né? O que a gente vê é que também as pessoas também elas estão mais resguardadas. Então, você vê que as pessoas estão planejando muito mais para fazer uma compra, né? Então, um exemplo, a gente vê que logo no início, se você fosse para pensar na maquininha, né? A maquininha ela é um ponto de contato físico que todo mundo, você está numa fila do supermercado, mesmo que você dê 1 metro de distância, você tem ali que digitar sua senha. Então, algumas pessoas usavam chave, o próprio cartão, então a gente tentou se adequar ali, né? As pessoas tentaram se adequar um pouco a essa necessidade que a gente mesmo já se viu, né? Quantos memes saíram logo no início da pandemia, lá de apertar o botão do elevador, enfim. Então, a gente vê com isso crescendo, acelerando de fato a digitalização para soluções de pagamento como QR Code, NFC,
Então, a gente viu na Cielo crescer muito esse número, né? Então, hoje, todas as máquinas da Cielo praticamente já estão habilitadas para a utilização via NFC. Então, a gente vem trabalhando, fazendo um trabalho muito próximo aí dos bancos, para conseguir cada vez mais incentivar essa forma que, de fato, é super segura. Então, é um pouco disso. E o outro ponto é, como a gente olha para também estar pronto aí nessa segunda fase, que é olhando para essa nova jornada do consumidor, para oferecer soluções que vão ser atuais para ele, para as necessidades dele atuais. Então, exemplo, a gente tem um pagamento por link, do dia para a noite. Então, vamos se imaginar aqui, né? O pequeno comércio teve que fechar as portas. Não necessariamente ele tinha ali uma área de delivery, né? Ele, como nas grandes empresas a gente possui. Então, como que a gente, como empresa, que eu sou uma empresa de meio de pagamento, como que eu faço para ser cada vez mais se provocando a ser uma plataforma inteligente que consiga, de fato, ajudar o cliente o que ele precisa, que se relacione ali a efetivar uma compra, uma transação. Então, o que a gente fez foi um exemplo, tá? A gente tem o link de pagamento, que é o link que você manda para a rede social da pessoa, pelo WhatsApp e tal, e você efetua o pagamento em qualquer lugar que você tiver. A gente já tinha essa ponta amarrada. Só que a gente não tinha o delivery, então a gente fez uma parte do blog e a gente conseguiu colocar dentro do mesmo serviço o delivery para o cliente. Onde o cliente consegue vender de maneira digital e entregar o produto tudo na mesma transação. Então, eu acho que assim, a gente, de fato, sendo criativo, entendendo essa nova necessidade do cliente, então acho que para a gente foi algo que está sendo bem interessante aí. Muito bacana. Justamente eu ia perguntar, né, que a outra mudança, né, acho que muito impactante que a gente vê é o crescimento de delivery, já que está todo mundo dentro de casa, e como que a Cielo poderia estar apoiando, é muito legal, né, ver onde você faz uma parceria, né, com uma empresa que vai, né, faz um outro tipo de serviço para conseguir fazer essa entrega completa, né, para as empresas que precisam urgentemente se digitalizar. Muito legal. Simone, conta um pouquinho mais, então, dessas ações, né, de comunicação, né, da Cielo relacionadas a esse cenário, como o boletim e o Movimenta. Tá. A gente, desde o ano passado, a gente viu que a categoria estava trabalhando muito uma comunicação mais ligada a trazendo personalidades, né, artistas e tal. A gente até discutiu que, assim, no Brasil, se a gente olhar, acho que a pandemia, a gente vem enfrentando a pandemia de uma maneira diferente até de outros países, porque a nossa geografia ela é muito grande, né, assim, André. A gente tem realidades completamente diferentes nos mais diversos lugares no Brasil. Então, a gente precisa, né, acho que como empresa, que a gente discutiu muito, para mim é que esse é uma super oportunidade até de conseguir conscientizar, é que a gente faça menos iniciativas sozinhos e que a gente se conecte mais, né? Acho que é uma curiosidade até dos bastidores aqui dessa live, acho que a gente teve a oportunidade aqui de conversar, né, André, assim, e até na conversa a gente já conseguiu identificar oportunidades que sozinho seria muito mais difícil a gente fazer. Então, acho que essa pandemia vem, de fato, para transformar todo mundo e a gente pensar mais em rede realmente, sabe? Então, foi isso que a gente tentou trazer nesse novo momento da comunicação da Cielo. Então, a gente abriu um espaço, então eu queria até abrir esse espaço para as empresas que estão ouvindo aqui. A gente vai até já agendar uma reunião aqui com o Bernardo, da RD, para que a gente consiga, de fato, então o Cielo Movimento é a plataforma que quer ajudar as empresas, a conectar as empresas. Então, a gente fez parceria ali com a OLX, a gente fez parceria com o Sebrae, a gente fez parceria com a Log, a gente tá crescendo cada vez mais ali o nosso pool. A gente disponibilizou, então a primeira coisa que a gente fez foi disponibilizar 5 bilhões de reais para que as pequenas empresas conseguissem fazer antecipação de recebíveis. A gente isentou algumas empresas de alguns contratos que a gente tinha relacionado a um valor de faturamento que não fazia mais sentido nesse momento da pandemia. A gente se uniu a essas plataformas já existentes para que o cliente conseguisse vender da maneira mais rápida possível. Então, acho que aqui vem uma reflexão para as empresas, da gente não criar um monte de plataforma. Poxa, já tem tanta coisa no mercado, e a gente mesmo sabe o quanto é complexo para as pessoas, a gente já era
extremamente sobrecarregado de informação, né? A gente vê, acabou de sair uma pesquisa super recente aí sobre a quantidade de videoconferência que a gente faz e o quanto isso tem os benefícios, isso tem os novos, né, as novas dores das pessoas. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa conexão e a gente tentar usar o melhor de cada um. Então, a Cielo tentou buscar isso, né, com o Cielo Movimento. E aí a ideia, gente, então, por exemplo, a gente acabou com o auxílio emergencial, que está sendo disponibilizado para todos os clientes, para todas as pessoas, de fato, que foram cadastradas ali pela Caixa Econômica Federal. A gente desenvolveu também muito rapidamente uma solução para conseguir ser aceita no Carrefour, no Big. Então, quer dizer, a gente tentando ajudar a Caixa Econômica Federal a não ter as filas que todo mundo estava indo para poder sacar o dinheiro lá dentro. Então, a ideia é um pouco essa, assim, como a gente conecta as empresas e como a gente atende muito rapidamente a dor dos clientes e do cliente final e da pessoa física ou jurídica, não importa, para que a gente consiga se colocar realmente como relevante nesse novo momento. Eu acho que é um pouco dessa lógica que eu queria trazer para a gente, reflexão. Muito, muito legal, Simone. Inclusive, a gente teve um olhar parecido quando, né, fomos buscar campanhas lá na DP6, a gente pensou, puxa, a mobilização que a gente teria que ter para a gente, né, criar uma campanha própria nossa seria talvez muito mais complexa, e a gente viu muitas ações muito bacanas, né? Então, internamente, o que a gente fez foi justamente selecionar, né, ações legais, divulgar, e a gente está, como empresa, né, e como pessoas também, investindo nessas ações que já estão acontecendo. Eu acho que, né, justamente nesse mesmo racional de unir esforços, né? Legal, vamos mudar então um pouquinho de perspectiva, né? E indo para um olhar aí para o marketing mais B2B, Bernardo, conta um pouquinho para a gente da perspectiva da RD em relação a esses impactos e mudanças de comportamento com a pandemia. Legal, André. Então, vou falar um pouquinho dessa mudança aí de comportamento dos clientes, né? E como é que a gente começou a ajustar a nossa comunicação nessa jornada que a gente vem passando, né? Então, concordo 100% com a Simone aí de que a gente está trabalhando muito nesse período, está sendo muito intenso. Acho que para quem está em marketing hoje, a gente está sendo aqui desafiado a ter que reagir, né, quase que em tempo real, e cada dia é um fato novo que está aparecendo para a gente. Então, acho que o nosso músculo aí de adaptação e de entender e ler um pouco quais são os sinais e o que o mercado está, né, sinalizando, e como é que a gente vai poder ajustar o nosso go-to-market. A gente está sendo muito provocado nesse sentido, né? Então, assim, voltando aqui, RD, foco em pequenas e médias. Obviamente, até pela natureza do nosso serviço, são pequenas e médias que já usavam de alguma forma os canais digitais, né? Usavam um sistema, uma plataforma de CRM, uma plataforma de automação de marketing para usar os diferentes canais digitais para fazer toda a geração de demanda, geração de leads e conversão desses leads em vendas. Então, a gente sabe que, né, nessa pandemia, o público de pequenas e médias é quem mais tem sofrido. É um segmento que mais sofre com essa crise, né? A gente está aqui ouvindo muito, né, no mundo de scale-up, startups, a gente ouve esse mantra aqui, cash is king. Então, preservação de caixa para empresas, e ainda mais para empresas médias e pequenas, é muito importante, né? Porque se a gente for ver fluxo de caixa para uma pequena e média empresa, você está falando de meses, né? Às vezes são 30, 60, 90, 120 dias no máximo. A gente já está aqui nessa pandemia, se não me engano, já indo para o terceiro mês, e todo mundo foi impactado, né? Quando a gente olha um pouco os nossos clientes, acho que tem duas vias aqui, né? Tem os clientes que usavam os canais digitais para fazer da jornada de aquisição, mas entregavam o seu serviço ou produto no meio físico. E você tem as empresas que fazem todo o processo no online já, ou já faziam, né?
Então, não só aquisição, geração de demanda, mas a entrega do serviço, pós-venda, atendimento, suporte, etc. Então, o primeiro grupo, obviamente, teve um impacto maior, né? Porque, por mais que eles já usassem esses canais, a gente vê vários segmentos aqui, como eventos, hotelaria, o varejo físico, né? Que acho que a Simone também estava comentando muito, segmento imobiliário, tiveram um impacto muito grande do dia para a noite, né? E por mais que eles já usassem os canais digitais, a entrega do serviço não acontecia ainda no ambiente digital. E para esse grupo, essas empresas estão agora sendo, né, mobilizadas a ter que rever o seu modelo de negócio, né? Então, se eu sou uma empresa de eventos e fazer os eventos físicos, como é que eu vou ter que repensar todo o meu serviço no ambiente digital? Né? Porque a indústria de eventos aqui, a gente tem um grande evento que é o RD Summit, que é o maior evento de marketing e vendas na América Latina. É um evento físico, né? A gente, inclusive, teve que tomar a decisão difícil, ele aconteceria final de outubro, de cancelar o evento esse ano, mas a gente está repensando, inclusive, a nossa estratégia agora para o digital. E esse grupo de clientes realmente está se mobilizando em, inclusive, olhar esse momento para até mudar e pivotar o seu modelo de negócio. Do outro lado, as empresas que já tinham todo esse processo, toda essa jornada digital, estão sendo provocadas a melhorar o seu modelo, porque nesse momento, busca de eficiência é muito importante, né? Inclusive, acho que a gente está vendo aqui talvez talvez uma nova forma de olhar até a performance das empresas, né? Muitas empresas, startups, que eram precificadas e avaliadas muito na sua capacidade de crescimento, a partir dessa pandemia, vão ser muito avaliadas pela sua capacidade de crescer de forma sustentável e lucrativa. Então, aquele mantra do crescimento a qualquer custo, ele está sendo colocado em xeque, né? E agora as empresas têm que ser cada vez mais eficientes no seu modelo. Então, mesmo que já tinha seu funil e sua jornada 100% digital, precisa melhorar isso. Porque agora tem menos demanda, tem menos recurso, tem que entender muito bem quem é o perfil de cliente ideal que você tem que ir atrás, né? E isso força, obviamente, quem está no marketing a ter que ajustar toda a sua estratégia. Então, a gente vem vendo e observando essa mudança, né, de comportamento dos clientes. Segmentos foram mais impactados, esses que eu falei. Tem segmentos que foram menos, então, quem já trabalha em software, em cloud, consultoria, treinamento, até educação. Então, educação acho que um segmento interessante. Os nossos clientes de educação, que vendiam, formatavam, entregavam cursos, né, e faziam isso no físico, agora estão tendo que pensar em EAD. Né? Como é que você vai usar ensino à distância como um novo modelo de negócio? Os nossos clientes de educação que já faziam EAD e nasceram com esse DNA de EAD já estão sabendo passar melhor por esse momento. Mas mesmo quem está fazendo EAD agora tem uma pressão de melhorar o seu funil, melhorar a estratégia de aquisição e melhorar a eficiência da alocação de recurso que você tem. No caso de marketing, obviamente, geração de ROI, melhor eficiência por canal, né, baixar custo de aquisição, melhorar lifetime value. Então a gente está olhando muito esse movimento dos clientes, né? Aí olhando um pouco a perspectiva do marketing, da gente lá dentro. Quando essa crise começou, a gente também, acho que todo mundo que está em marketing deve ter passado por um momento similar, que momentos como esse você tem que quase estabelecer uma sala de guerra, um war room, com todo o time. Você tem que começar a redesenhar a tua estratégia. Então, o famoso plano que você faz lá no final do ano, o budget do ano inteiro, cara, joga fora e começar de novo essa história, né? E você tem que ir começando e construindo building blocks ao longo desse processo. Olhando o papel do marketing, a primeira coisa que a gente fez lá dentro foi redesenhar uma nova narrativa, né? Qual é a nossa narrativa como empresa e por que a gente, como empresa, pode exercer a nossa missão se adaptando para esse momento e contribuindo com os nossos clientes, né? A gente elencou internamente as nossas 3 prioridades. Então,
A primeira prioridade era trabalhar na segurança e saúde dos nossos colaboradores e das suas famílias. A segunda prioridade era trabalhar e ajudar os nossos clientes e parceiros nesse processo. E a terceira prioridade era se planejar para o momento, trabalhar com cenários e planos de contingência que a gente vai ajustando a cada dia, a cada semana, entendendo quais são os sinais que a gente está olhando do mercado, né? Então, uma vez que a gente fez todo esse movimento do home office e garantiu a segurança, a gente partiu para trabalhar em cima de como é que a gente ajuda os clientes e os parceiros nessa história, né? E aí entra o papel de marketing nesse processo. Então, a gente teve que desenhar uma nova narrativa, centralizar nesse momento tudo que sai da empresa, porque a grande preocupação de quem está em marketing nesse momento é não parecer oportunista, né? As pessoas estão muito sensíveis. A gente já está, como sociedade, com uma pressão enorme, tendo que cuidar dos nossos entes queridos, familiares. E as empresas têm que entender que esse é um momento diferente e sensível e que aquela campanha que, em momentos normais, poderia ter uma adequação, né, num ambiente pré-Covid, nesse momento não faz o menor sentido e pode, inclusive, parecer oportunista. Isso pode voltar contra a empresa. Então, nesse momento, você tem que até centralizar mais todo o processo do que sai da empresa para fora, né? Você tem que dar um double click em tudo que está saindo nos seus canais, né? As suas campanhas de social, as suas réguas de e-mail, suas campanhas de mídia paga. É hora de você centralizar um pouco mais com o time, passar um pente fino e começar a adaptar a nova narrativa para tudo que você faz. O teu site tem que refletir uma nova realidade. Uma pessoa não pode entrar no teu site e achar que a empresa está numa bolha, né? As pessoas elas estão entrando no site com uma nova realidade e você tem que falar a linguagem delas. Então, a gente tem que ser mais humano, a gente tem que ser mais empático e a gente tem que trabalhar com um mindset de que a gente pode, cada um tem uma expertise aqui como negócio, e a gente pode, com essa expertise, ajudar as empresas e ajudar as pessoas a passar por esse momento, né? Então, então a gente veio nesse movimento e está vindo nesse movimento. A gente fez uma nova narrativa, a gente adaptou a nossa narrativa, nossa história como marca, como empresa para o mercado. A gente começou a fazer ações específicas com clientes, a gente começou a desenvolver muito conteúdo. A RD ela é uma empresa que ela sempre fez desde o início inbound marketing, inside sales, né? E a gente criou muita autoridade fazendo geração de conteúdo. Então, a gente começou no primeiro momento, né, usando o nosso blog e as nossas campanhas, falar muito sobre esse processo. A primeira fase foi muito como é que você gera produtividade em home office, como é que você, né, se adapta a esse momento, trabalha com suas equipes, com seu time. Lembrando que a nossa persona é o marketing, né? É o profissional de marketing, é o dono da empresa, e a gente precisa falar, né, para a dor que eles estão vivendo nesse momento. Então, a primeira fase, a primeira onda foi muito ligada à produtividade. Mas a gente também começou a ver que o mercado começou a bombardear em cima dessa temática. Todo mundo falando de Zoom, de produtividade, e a gente percebeu que era hora de ligar a chave rápida para o próximo tema, que era falar das novas dores dos nossos clientes. As dores que eles tinham e as dores que a gente observava no nosso funil de aquisição mudaram nos últimos 30 dias, né? Então, a gente trabalhou muito próximo com o time de vendas para entender quais são os novos comportamentos desse funil, quais são as novas dores que esses leads e clientes estão trazendo para a gente e como é que eu vou ajustar o meu go-to-market para isso. Então, a gente mudou a nossa estratégia de conteúdo, a gente adaptou os nossos canais para refletir essa nova narrativa, para adaptar essa nova narrativa, e aí a gente começou a vir iniciativas para ajudar o mercado. A gente tem um braço de educação, a gente liberou, né, a gente tem um braço de educação chamado RD University, com cursos sobre inbound marketing, inbound sales e CS, né, Customer Success. A gente liberou esses cursos para as pessoas poderem se qualificar nesse momento, porque qualificação, né, o cara que precisa fazer um movimento para o digital precisa estudar inbound marketing. Uma pessoa que tem uma estratégia de vendas em campo precisa se mover para uma estratégia de inside sales. E a gente tem conteúdo educacional sobre isso e a gente liberou esses cursos. A gente também acabou levando para o mercado uma solução interna. O nosso time de produto e engenharia criou, meses antes, por uma necessidade interna da empresa,
uma plataforma chamada Matrix. A Matrix é uma plataforma open source que permite que você monte salas virtuais dentro de um time, as pessoas entram nessas salas, têm os seus conference calls, os seus Zooms, e você colabora através da plataforma. A gente levou isso para fora. A gente lançou e disponibilizou via open source para todo o mercado começar a utilizar, né? Então, talvez a gente, por sempre ter sido digital, inbound marketing, inside sales e trabalhar muito remotamente, a gente também entendeu que era hora de abrir um pouco o nosso capô, né, e levar um pouco para fora até práticas que a gente fazia aqui para ajudar as empresas, né? E aí a gente vem vindo nessa jornada. Então, esse aqui é uma constante evolução, né? A gente está olhando a cada semana quais são as métricas, os indicadores e qualitativamente o que os clientes estão falando para a gente, e a gente está mudando esse plano quase que em tempo real. A gente sempre olha no horizonte do que eu estou fazendo nos próximos 10 dias. Qual a minha estratégia para os próximos 10, depois qual é dos próximos 10. Não dá mais para planejar para o trimestre. Então, aquela cadência de planejamento e execução trimestral, não dá nesse momento para você continuar tocando. Você precisa quebrar até alguns processos e ritos que você tinha antes da crise para poder ganhar mais eficiência e agilidade dentro do próprio time de marketing. Perfeito. O André, eu vou até falar trazer um pouco aqui, fazer uma interação com o Bernardo, que eu acho que é super interessante mesmo. A gente discutia muito em marketing como você pega um exemplo de um problema que alguma empresa já tenha superado e aquilo virar a melhor forma de você explicar a função de um produto ou um serviço, que é exatamente esse ponto que o Bernardo está trazendo do inbound marketing, né? Então, a gente está fazendo muito isso, assim, como eu pego uma solução que uma pessoa similar àquele grupo, uma persona, já tenha conseguido ultrapassar e resolver, e consigo trazer isso para explicar. A gente fez uma ação, para vocês terem uma ideia, sem muita mídia, simplesmente nas plataformas digitais, convocando as pessoas. A gente já tinha alguns exemplos e pedindo indicações, né, de algumas empresas. A gente recebeu algumas centenas de casos para a gente poder, de fato, gerar case. Então, você vê que as pessoas estão realmente nesse momento de contribuir com as outras, e então o inbound marketing ele é muito importante agora, eu acho que, de fato, para a gente, mais do que nunca, eu acho que para a gente poder tentar mostrar a função de cada um dos produtos, acho que é bem, bem importante. Legal, né? E para quem imaginava que, puxa, não, a RD é uma empresa que já está digitalizada, então não teve que fazer tanta coisa, né? A gente vê como acho que a gente tem que fazer muito mais coisa agora, né? Mas vamos trazer o Marcelo também para a conversa. O Marcelo está lá, coitado, isolado. Marcelo, traz um pouco para a gente, né? Mudando, né, para a perspectiva do mercado financeiro. No Bradesco, teve alguma mudança inicial no foco de comunicação, de conteúdo, no seu foco em produtos? Como é que foi o primeiro impacto? Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. É prazer conversar com os colegas. É muito rico ouvir o Bernardo e a Simone. Bem, no Bradesco, a primeira mudança foi estudar o tom da nossa comunicação de uma forma geral. Inclusive, foi justamente nesse primeiro momento da quarentena que tudo isso começou. A gente fez uma revisão no tom das mensagens, dos criativos. Saímos um pouco desse tom festivo, de alegria, para um tom mais empático e sensível ao momento, né, que a gente está vivendo. E na sala de performance, diante dos dados que mostravam que essas peças, esse criativo tinha uma performance muito boa, tivemos que mudar, pois a nossa preocupação era adequar a nossa comunicação e o nosso posicionamento nesse momento. Então, com a máxima tranquilidade, a gente optou em substituir todas essas peças a favor de uma aderência melhor a essa realidade. Paramos de pensar em resultado e procuramos entender como nós estávamos nos posicionando com as pessoas. Empatia como métrica de performance. Adorei. E, Marcelo, acho que assim como, né, no caso da Cielo, a gente está falando aqui também de dinheiro e no momento de crise eu trago de novo essa questão de segurança, né? Vocês viram também alguma preocupação, né, crescente do público ou, né, de repente até com a migração que teve que existir, né, de agência física para ambientes digitais? Como é que foi a percepção disso no Bradesco? Primeiro que segurança nesse ambiente bancário é prioritário, então está sempre altos investimentos, a gente se preocupa bastante com isso.
mas não notamos nenhum aumento nessa preocupação. Pelo contrário, notamos que as transações nos canais digitais aumentaram. Para vocês terem uma ideia, 96% das transações aconteceram através de canais digitais. Mas existem os clientes que ainda vão à agência, isso não tem jeito, é um hábito, é um comportamento do brasileiro. E nesses casos, o Bradesco vem ampliando sua comunicação para que seus clientes utilizem essas plataformas digitais. Estamos tentando mostrar que ele não precisa sair de casa nesse momento, que ele consegue contratar os produtos e serviços do banco através desses canais. Perfeito. E por conta da mudança de jornada, impacto geral, existe algum foco maior em algum segmento específico, como, sei lá, crédito no lugar de abertura de contas, algum serviço que está tendo um olhar mais focado? Não, foco em segmento específico, não. O banco tem uma preocupação tanto no impacto na sociedade como no âmbito comercial. Tivemos algumas ações realizadas, como a flexibilização dos pagamentos, né, importante nesse momento. Temos uma linha de crédito para subsidiar as folhas de pagamento para as empresas, como o Bernardo comentou, tudo no intuito de ajudar de forma bastante flexível, sensível e principalmente empática nesse momento. Legal. E, bom, falando em movimentos de comunicação e como, né, as empresas estão se unindo nesse momento, né, acho que a Simone trouxe muito essa toada, né, a gente viu também no segmento bancário uniões. Conta um pouco para a gente da convergência e ações combinadas que foram feitas lá. Bem, o segmento como um todo tem feito um trabalho muito bonito, né, se unindo para fazer esse algo mais. Posso citar até alguns exemplos aqui, uma parceria com o Banco do Brasil, na compra dos kits rápidos, uma parceria com Itaú e Santander na compra dos respiradores, entre outras várias ações. Mas o que é legal de tudo isso é o que motivou esse processo, que é esse espírito de solidariedade, colaboração e empatia que está predominando a nossa sociedade. O que precisamos entender é que, claro, os bancos são concorrentes, mas não são inimigos de forma alguma. Então, o desafio aqui é preservar o posicionamento de cada marca e levar uma mensagem forte que respeitasse cada um desses bancos. Perfeito. Melhor assim, melhor unidos. Melhor. E falando um pouco mais, então, da jornada, né, digital do usuário, dessa migração, né, vamos voltar um pouco para o mercado da Cielo. Simone, quais foram os principais que você viu, né, impactos da jornada de compra e de pagamento aí na Cielo? Vamos falar do Dia das Mães, né, gente? A gente teve aí, na semana passada, uma forma diferente de todo mundo passar pelo Dia das Mães, né? Eu aqui, na minha vida inteira, não tinha nunca passado longe da minha mãe. Eu acho que é difícil, acho que é um momento difícil para a gente. E aí, eu acho que quando a gente olha para o comércio, né, vamos trazer novamente aí o impacto, porque assim, quando a gente fala da venda, de uma compra, está impactando os dois lados, né, então acho que tem um novo comportamento das pessoas que a gente vê lá com os nossos dados, que é de fato as pessoas mais se planejando muito mais. Eu acho que vem uma oportunidade aí para a gente como empresa, de a gente ajudar cada vez mais na educação financeira, porque a gente sabe que essa é uma pauta no Brasil que a gente vinha discutindo, mas, de novo, né, como a geografia do Brasil, a gente tem níveis completamente diferentes ali de educação, de fato, então acho que para a gente é super importante a gente ter esse ponto. Então, as pessoas estão se planejando mais, estão com medo mesmo de perder os seus empregos. Quantas empresas a gente já não vê aí, fazendo aí alguns desligamentos para que você se adeque, né, como o Bernardo trouxe ali a questão do novo planejamento. Então, acho que isso é importante, trazer o reflexo no comércio. Então, a gente vê que, tirando alguns setores muito mais impactados, o e-commerce cresceu aproximadamente 11%. Se vocês entrarem, a Cielo está dando um boletim Cielo gratuito que a gente disponibiliza no site, com os principais dados do mercado. Então, se vocês entrarem lá, semanalmente a gente tem as atualizações dos segmentos. Então, a gente acabou de soltar o boletim do Dia das Mães, e eu acho que tem ali alguns indicadores importantes. Então, se você parar para pensar, vamos veja bem, a gente tem alguns estabelecimentos que, mesmo com as portas fechadas, estão fazendo até quase 50% do seu faturamento com os canais digitais, né, com as soluções digitais de e-commerce.
Então, eu acho que é um pouco assim, imagina o impacto que o mundo não teria se a gente não tivesse o e-commerce, né? Seria muito pior. Então, eu acho que o papel do e-commerce agora, e aí como empresa e como marketing, a gente muito tem que ser menos o nome do produto e mais a funcionalidade e a dor que aquele produto resolve, né? E muitas vezes a gente vê falando assim, esse aqui é o produto super link de pagamento, né? Tá, mas o que isso agora vai resolver para mim? A gente tem nossos dias aí, eu estava até aqui, antes da nossa conversa, a gente tem um comitê de crises na Cielo, que tem reuniões diárias aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp, que qualquer assunto, a gente fica acompanhando todos os nossos casos e tal, de Covid, e a gente vê que, de fato, as dores das pessoas estão completamente diferentes. Você vê que o isolamento, né, principalmente nas grandes metrópoles, ele é muito maior. Então, assim, como a gente consegue ajudar? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, falando dos canais digitais, e tanto para cliente quanto para não cliente, e até pegando o ponto do Bernardo em relação a eventos, a gente também tentou ajudar, por exemplo, a gente tinha alguns patrocínios, né? Então, a gente tem o patrocínio da exposição do Leonardo da Vinci, a gente tem o patrocínio da exposição do John Lennon. Então, a gente também tem um lado bom dessa história, né? Então, a gente colocou a curadoria dessas exposições no digital e conseguiu ampliar muito mais a capilaridade. Então, qualquer pessoa no Brasil pode ter acesso a esse benefício, né? Então, acho que é um pouco de como a gente faz tenta, de fato, trazer o lado bom dessas coisas. Então, é um pouco disso que a gente vem trazendo lá. Então, assim, eu acho que a gente, olhando para esses dados, eu acho que a gente, como empresa, novamente, como marketing, tem que ser muito mais útil, né, na vida das pessoas, de fato. Como que a gente assim, se você parar para pensar, acho que a primeira ação que uma empresa faria é já aumenta os seus preços, porque você tem que, se reduziu a venda, né, automaticamente você tem que se capitalizar. Então, a gente viu, logo que começou a pandemia, toda a loucura que foi do álcool gel, né, gente? Você via um produto que às vezes custava R$8, de repente R$30. Então, acho que você não ser, de fato, tentar não ser oportuno aqui do lado negativo, né? Assim, você oportunista, desculpa. E como que você cria produtos que as pessoas queiram comprar? Então a gente se viu aí, tanto com o Superlink aumentando em 600% o pedido dos nossos clientes, quanto aí com a solução do auxílio emergencial que a gente teve, que se você fosse parar para pensar, quer dizer, a Cielo conseguindo viabilizar a aceitação de um auxílio emergencial que todo mundo está só buscando sacar dinheiro na caixa. Então, acho que o papel da comunicação, nesse momento, é ser muito específico para atender a dor. Só que se eu simplesmente falar o nome do produto, as pessoas, principalmente, né, a base da pirâmide, vai ter mais dificuldade de entender a função daquele produto. Então, acho que vem um convite aqui, existe uma técnica que se chama nudge, que é super interessante. Vocês podem pesquisar, e tem alguns livros que falam sobre o assunto, que é você partir da necessidade do cliente. Então, qual é o problema de fato que eu vou resolver daquele cliente? Então, assim, o pequeno comércio, que é o mais impactado, ele não precisa de uma plataforma de e-commerce num momento zero. Ele precisa conseguir viabilizar vendas para ele sair do zero de vendas. Como a gente ajuda isso? Então, de fato, exatamente, acho que o Bernardo estava e o Marcelo estavam contando aqui sobre a comunicação, é exatamente a gente ter isso. Gente, a gente vai ter que ser ágil e muito cirúrgico para a gente ver que, de fato, o que estamos resolvendo de cada um dos públicos, né? Então, esse é um pouco o ponto. Legal. Nesse sentido também de entender, né, as necessidades do usuário e fazer novos formatos de comunicação, acho que o Bernardo tem também uma história bacana para contar aí das pesquisas, né, que estão sendo feitas na RD e do Fortalecer. Bernardo, conta um pouco para a gente. Legal, André. Sim, a gente olhando um pouco, né, esses sinais aí e até entrando ainda na linha da mudança de comportamento, a gente observou isso, esse incremento na procura, né,
Assim, acho que é uma grande procura por orientação nesse momento, muito ligado às dores. Então, tanto que a Simone colocou, né? Não é a questão do e-commerce, é como é que ele continua vendendo sem estar com as pessoas, né? Sem presencialmente estar com as pessoas. Como ele vai ter que ir atrás, mas esse é o passo imediato e essa é a preocupação imediata de alguém que se encontra nesse momento com um modelo de negócio totalmente físico. Então a gente observou esse incremento, né? Até nos nossos próprios canais aqui na RD, vou dar alguns exemplos aqui. A gente já de fevereiro para março, quando a gente estava começando esse processo, nosso tráfego aumentou em 47%, né, nos nossos sites. De março para abril, o meu blog, de novo, aumentou mais 26%. Tá? Tudo de forma orgânica. E, obviamente, isso acaba sendo até uma consequência da gente estar ajustando o conteúdo e ajustando para essas novas dores. Né? E a gente tem um direcionamento muito grande em assim, não ficar falando de produto. A gente tem que falar das dores, educar o mercado, educar o nosso cliente, a nossa persona, para que ele entenda e reconheça que tem um problema e que pode aí buscar uma oportunidade. Vocês estão... Sim. Sim. Eu tinha deixado o note aqui para continuar discutindo. E que ajustes, então, você realizou, né? Foram realizados nas campanhas da RD, né, em função dessas mudanças? Eu acho que ele caiu, né? Acho que tivemos um problema com o Bernardo aqui, mas tudo bem, então, vamos seguir e entender um pouco mais do mercado do Bradesco, né? Então, Marcelo, no Bradesco, foi perceptível alguma mudança, né, no perfil de uso de devices com a pandemia? Como que ficou a jornada digital do usuário? É muito pouco tempo para a gente pensar em mudança de perfil, mas temos notado, sim, um aumento nas transações via app e acreditamos que isso pode ficar mais evidente nas próximas semanas. O fato é que as pessoas continuam indo nas agências, né, e elas continuam abertas. Muita gente não sabe, mas a rede bancária é um serviço essencial e ainda existem muitas pessoas que preferem fazer suas transações através dos meios físicos, isso a gente não pode negar. Esse cliente, que ainda não é digital, talvez mesmo com a pandemia, não migre tão rapidamente para esses canais. Mas, com certeza, isso é uma tendência e nós estamos nos preparando com comunicações para oferecer a melhor experiência para esse cliente e para esse público. Legal. E em relação ao uso de dados e métricas, como foi o uso de dados, né, feito em prol do negócio e dos clientes nesse momento de crise? Todas as empresas hoje devem ser data-driven, né? O Bradesco e a Saúde Performance se preocupam muito com os dados. A gente tem uma equipe dedicada na sala cuidando disso, o que nos ajudou, por exemplo, a perceber rapidamente que houve uma procura por bancos tradicionais, antes até da ação da Caixa, que, claro, com a ação da Caixa, a tendência da busca por bancos tradicionais aumentaram. Então, a gente focou nas campanhas que estavam tendo engajamento nesse sentido, mas sem deixar de lado as outras campanhas, né? Trabalhando sempre em paralelo. Então, a gente conseguiu se adaptar muito rapidamente, com facilidade, até a Simone estava falando, a gente tem um modelo agile dentro da sala que facilita a gente a trabalhar com essa velocidade, e a gente foi se moldando para atender o cliente e o não cliente. E isso vem dando muito certo e a gente tem colhido excelentes resultados. Legal, muito bacana. Bom, a gente já está chegando perto do nosso tempo, então eu gostaria de falar um pouquinho do futuro, né? Então vamos falar um pouco sobre o plano de retomada e aprendizados para o pós-crise. Marcelo, você está falando, vamos continuar contigo. No Bradesco, quais são os aprendizados que vão ficar para sempre? Bem, Fole, o que fica de aprendizado para sempre é a colaboração, que está sendo um sucesso nesse período de pandemia, a parceria que todos nós desenvolvemos, não só entre as equipes,
mas com clientes, parceiros, concorrentes, a sociedade como um todo, né? E a empatia, que tem que ser um exercício diário para todos nós, né? E, claro, os serviços digitais vieram para ficar, as marcas precisam reavaliar o seu papel e se adaptar a essas mudanças e acelerar cada vez mais esse processo de digitalização dos seus produtos. Perfeito. Simone e Nacielo, quais são os aprendizados que vão ficar para sempre, né? Que ações que foram realizadas que vieram para ficar? Gente, então, na Cielo, eu acho que o primeiro ponto que a gente vem discutindo muito é a gente conseguir ser fiel ao nosso propósito, sabe? Então, nosso propósito é simplificar e impulsionar negócios para todos. E aí, agora, fazer ser real isso daí, né? A gente tem que, de fato, ter uma busca incessante de fazer a questão acontecer. Então, o que a gente vê muito é a gente com um time super preocupado em fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a gente se unir e ter, de fato, uma visão para que a gente consiga aí impactar a experiência do cliente digital, cada vez mais digital, né? E conseguir, de fato, oferecer um produto muito relevante na vida das pessoas. Acho que é um pouco dessa missão que a gente tem, é o que a gente está buscando muito todos os dias. O time lá da Cielo está inteiro querendo, de fato, ajudar o comércio e o cliente final a encontrar solução muito relevante para o dia a dia. Perfeito. Outro assunto também que acho que começou a se falar, né, é a retomada de atividade. O Bernardo conseguiu voltar. Legal. Problemas técnicos, mas voltei aí. Para a gente aqui não perder o fio da meada, eu gostaria de retomar um pouquinho, só para você poder explicar algo que eu acho que é super importante, né? Que é o fortalecer para crescer, e, na sequência, já emenda, então, com quais são os aprendizados que vão ficar para sempre na RD. Tá. Acho que, só explicando aí, o Fortalecer para Crescer é uma campanha que a gente lançou há cerca de 10 dias, e ela está muito baseada numa convicção que a gente tem que esse é o momento para que as empresas possam se fortalecer para voltar a crescer o mais rápido, né? Então, quando a gente olha se fortalecer, acho que é se fortalecer em diferentes aspectos. Acho que ligado até ao ponto que eu coloquei no início dessa conversa, se fortalecer em termos de criar modelos de negócio mais resilientes, que apostem cada vez mais nos canais digitais, se fortalecer sobre a ótica de ter mais eficiência, né, como no seu modelo de negócio, eficiência de alocação de capital, alocação de pessoas, lançamento de novos produtos, e a gente, em cima disso, desenhou essa campanha. Então, a gente, através dessa campanha guarda-chuva, a gente tem uma série de iniciativas, a gente botou quase que num hot site ali, o que eu tinha falado da gente trazer os cursos liberados agora para todo mundo. Já temos mais de 10 mil pessoas, inclusive, realizando esses cursos de inbound marketing, inbound sales. A gente tem um produto de entrada para as pessoas começarem esse processo de inbound marketing. Quem quer dar o primeiro passo a digitalizar o seu negócio, ele é um produto que não tinha contrato, podia cancelar a qualquer momento. A gente, inclusive, baixou esse preço de entrada, trouxemos essas ferramentas de colaboração que a gente colocou, e a gente, de fato, acredita muito nesse lema do fortalecer para crescer. Eu acho que, até como narrativa de mercado, muita gente está falando na questão da sobrevivência, né? Que é super importante. A gente sabe que, na cabeça do pequeno e médio empreendedor, sobrevivência é muito importante. Como é que ele vai sobreviver e não vai fechar as portas durante essa crise? Mas a gente também entende que é uma oportunidade para se fortalecer. E a gente, como RD, está passando por isso. As coisas que a gente fez aqui nos últimos 30, 40 dias são coisas que a gente não estava fazendo antes, né? A gente começou a se provocar em termos de o que no nosso modelo de negócio a gente consegue aprimorar, como é que a gente consegue ser mais eficiente em alocação de capital, em geração de ROI, em tudo que a gente faz. E a gente, de fato, está sentindo que a gente está se fortalecendo e vai sair até muito mais forte desse processo e dessa pandemia, né?
E acho que quem está em marketing está sendo muito provocado a pensar dessa forma. E eu acho que a gente tem, de fato, uma oportunidade para, de forma até mais mobilizadora, realizar movimentos mais agressivos das nossas empresas, né? Aquele experimento, aquela tática, testar novos canais que a gente talvez não estava de forma tão intencional acelerando, agora é hora de acelerar, né? A gente, por exemplo, no meio dessa crise, criou um novo canal no Telegram há um mês atrás, e um mês já estamos com 5 mil seguidores nesse canal, né? E estamos expandindo a nossa atuação em novos canais para poder conversar com mais pessoas e poder levar os conteúdos que a gente está produzindo, endereçando essas novas dores que a gente está capturando no mercado. Então, eu até faço uma analogia. Quando a maré está muito alta, todo mundo está crescendo, as ineficiências ficam cobertas. Quando a maré baixa, as ineficiências ficam na sua cara o dia inteiro. Você fica tendo que se deparar com as suas ineficiências o dia inteiro. A gente está passando por isso da DRD, e eu tenho convicção que todo mundo que está numa posição, né, de liderança no seu negócio, quer seja um empreendedor, é um pequeno empresário, está realizando as suas ineficiências. E eu acho que esse é o momento para todo mundo, de fato, fazer um movimento e sair mais forte, né? A gente acredita nisso como RD, é o mote da nossa campanha e é o que a gente vai levar para o mercado nas próximas semanas, tá? Acho que outro ponto, só para finalizar, é que cada vez mais, como modelo de negócio, a gente está na era da recorrência, né? Os modelos de negócio, eles são cada vez mais recorrentes. Você vê exemplos em consumer, como Spotify, como Netflix. Você vê exemplos do B2B, que são empresas como a RD, que são empresas de SaaS, que sobrevivem porque conseguem atender o seu cliente e expandir esse relacionamento ao longo do tempo, né? No modelo de recorrência, o que importa é o LTV, Lifetime Value. Então, talvez a recomendação que eu faço para todo marqueteiro, todo mundo que está em marketing, né? Pense o seu negócio como um negócio de recorrência de Lifetime Value. O negócio de Lifetime Value significa que não adianta você fazer aquisição e balde furado lá na frente, a conta não fecha, né? Então, para quem está em marketing, tem que se preocupar muito nessa fase de aquisição. É claro, o marketing tem que estar sempre ajudando a entregar crescimento, mas igualmente importante é você trabalhar a jornada do cliente, jornada para quem está dentro da sua base, para diminuir churn, diminuir saída de cliente, aumentar essa geração de valor através da curva de tempo em LTV, né? E, obviamente, quem está em marketing olha LTV, olha CAC, olha a relação de LTV sobre CAC, né? Hoje as empresas estão sendo muito avaliadas sobre a capacidade que elas têm de gerir e mexer nesses ponteiros, e marketing tem um impacto direto, tanto numa métrica como na outra. Ô, André, deixa eu te falar uma coisa aqui, que eu acho que talvez eu possa ajudar aqui também. Eu acho que também é um pouco que o Bernardo trouxe um gatilho aqui para mim, que eu não podia deixar de encerrar sem falar isso, que eu acho que vai ter uma questão cada vez mais de imperfeição. Então, eu estou fazendo meu discurso final, vou abrir até aqui para ficar uma conversa mais, né, mais próxima, e a minha filha veio bater na porta, bem no que eu estava falando. Vocês ouviram barulhar? Abre, mãe, eu quero que você venha arrumar meu cabelo. A gente tem que trazer assim, nós como profissionais de marketing, a gente tem que ter essa sensibilidade do momento, sabe? Que é o ponto que o Bernardo está trazendo. Todos nós estamos no mesmo barco, o mundo inteiro está no mesmo barco, né? E como que a gente faz para que a gente tenha sensibilidade? Acho que agora, mais do que nunca, o marqueteiro vai ter que ter a sensibilidade de entender o que precisa ser priorizado agora. Porque a gente, muitas vezes, principalmente em grandes empresas, a gente quer fazer tudo e, de fato, o que é o mais importante vai ter mais impacto na vida das pessoas. Então, eu acho que é a gente pensar um pouco sobre isso, né? Então, para mim, esse para mim é o mais importante de todas as coisas. Assim, o que eu estou fazendo, de fato, vai mudar e vai impactar o maior número de pessoas possível. E eu acho que a sociedade está cobrando muito isso da gente, como grandes empresas. Porque no momento que você, de alguma forma,
não está fazendo o seu papel, vai ficar muito mais evidente para todo mundo. Então, eu acho que esse é o papel. Você não ser oportunista, não tem nem espaço mais, né, de a gente ser oportunista. Que a gente, de fato, consiga fazer a diferença mesmo na vida das pessoas. Eu acho que é um pouco disso que a gente vinha falando muito como marqueteiro e que a gente consiga fazer, de fato, esse papel na sociedade. E Fole, quebrando todos os roteiros, aí eu também vou inserir isso, porque o que o Bernardo falou é importante. Duas coisas assim, interessantes. Primeiro é a eficiência, né? É claro que quando a gente está vendendo muito, algumas coisas às vezes ficam obscuras, né? Ou não aparecem. E quando a gente precisa, isso fica nítido na nossa cara e a gente precisa agir rapidamente. Então, voltando à questão dos dados, como os dados são importantes para a gente identificar isso até numa maré alta, identificar e tentar otimizar ao máximo a nossa operação. E o segundo ponto é a jornada, né? É perfeito, a jornada tem que ser desde a aquisição até o LTV, enfim, a gente tem toda essa jornada, mas a gente sabe o quanto é difícil isso no mundo digital, tecnicamente falando, ter esse tracking total aí e conseguir retroalimentar as ferramentas para que a gente busque esse perfil mais rentável. E como é importante a comunicação nesse período, né? Uma coisa é a aquisição, trazer o cara para dentro, e aí usar os seus canais proprietários para fazer uma comunicação, né? Fazer com que ele ative, fazer com que ele contrate e fazer com que ele seja rentável. E que isso, tecnicamente, a gente consiga traquear e retroalimentar e talvez trocar quantidade por qualidade. Acho que esse é o nosso grande desafio com o marketing digital. Legal, maravilhoso. Bom, senhores, tempo para mensagens finais, né? Então, gostaria de saber o que vocês querem deixar, né, de mensagem para os seus colegas de trabalho, parceiro e outros profissionais do mercado. Marcelo, você que já estava com a palavra, inicia para a gente, por favor. Boa. Bem, eu acho que a mensagem é que a gente tem uma reação rápida e corajosa diante de tudo isso que está acontecendo. O momento pede que tenhamos uma abordagem diferente em todos os sentidos. Portanto, ser realista e deixar um pouco de lado essas abordagens de fomento de venda e trazer mais mensagens com tom empático, com ações que, de fato, façam sentido para a sociedade. E nós, como marcas, como grandes marcas, nos coloquemos em um papel coadjuvante diante dessa crise. E deixar como protagonista as pessoas, as empresas, os clientes, pensando sempre no que é essencial para a vida de cada um. Que a gente possa ter um olhar otimista para o futuro, não um otimista alienado, mas sabemos que somos capazes de nos reinventar e fazer um futuro diferente. Muito legal. Bernardo, você tem uma mensagem final aí para o mercado? Não, acho que vai muito na linha do que o Marcelo falou, a Simone também. Acho que quando a Simone colocou essa questão de voltar ao que é importante, né, é voltar à nossa essência. E acho que a gente olha a nossa essência, nosso papel como profissional de marketing, de negócio, né, a gente até vem vendo alguns casos de empresas que estão passando por momentos difíceis e estão, nesse momento, voltando para a sua essência, né? E acho que está muito ligado aos pontos do Marcelo, de ser empático, de botar o nosso cliente no centro, né, no protagonismo desse processo e fazer com que ele consiga passar, sobreviver, mas também se fortalecer e poder sair dessa crise, porque é isso, inclusive, que vai fazer com que a economia volte a crescer, né? Então, a gente precisa dos empreendedores, das médias e pequenas empresas, dos comerciantes. Eles são, assim, peças fundamentais para que a gente possa, como sociedade, como economia, passar a sair disso, se fortalecer e voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda para todo mundo. Legal, obrigado. Só respondendo uma pergunta, a Andréia perguntou se o conteúdo dessa live vai ficar gravado. Vai sim, tá? Vai estar disponibilizado, todo mundo que se inscreveu vai receber essa gravação. Bom, para a gente encerrar, Simone, eu não sei se você tem uma mensagem final, ou já foi, né? Terminamos? A minha parte já terminei já. Então tá bom. Quem quiser me procurar, estou super à disposição.
no LinkedIn, pode falar comigo lá, que a gente tem bastante conteúdo. Eu vou disponibilizar, acabou de ser uma apresentação na live, eu até recebi, com um pouco desse novo normal, que a gente traz alguns insights. Então, se vocês quiserem entrar tanto no LinkedIn quanto no Instagram da Cielo, a gente vai disponibilizar para todo mundo lá, tá bom, gente? Obrigada pela oportunidade mais uma vez, André. Obrigado, Simone. Bom, pessoal, então, apenas para encerrar, tá? Muito obrigado por todo mundo estar aqui me escutando, né, nos escutando. Na sexta-feira, tá, a gente vai ter um bate-papo com o Rafa Enes, né, entrando um pouquinho mais em meandros técnicos e detalhes do Data Science, tá? A gente tem confirmados aí do UOL e do Facebook, então vai ser um papo bem bacana também. Mais uma vez, muito obrigado a todos e nos vemos, então, na próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.